Concordância nominal é a concordância em gênero e número entre o substantivo e seus determinantes. Que determinantes seriam esses? Os adjetivos, os pronomes, os numerais, os artigos. Qual que é a regra geral de concordância nominal? Bom, você concorda em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, um adjetivo tem que fazer essa concordância com o substantivo a que se refere. E aí temos alguns casos especiais que não obedecem a essa regra geral. E aí, para falar desses casos, trouxe alguns exemplos aqui nesse quadrinho. Bom, consciência e dignidade humanas. Aqui a gente tem um caso de adjetivo pós-posto a 2 ou mais substantivos. O adjetivo no plural. E no gênero dos substantivos é facultativo. Então, por isso, consciência e dignidade humanas. Humanas está concordando com consciência e com dignidade. Agora, no caso de gêneros diferentes, prevalece o masculino, que é nesse exemplo do dor e prazer intensos. Por quê? Intensos está concordando com prazer. Porque se a gente fosse fazer a concordância com dor, seria a dor intensa, e não dor intenso. Então, por isso que aqui está concordando com prazer. Porque vai prevalecer o gênero masculino na concordância. Para adjetivo anteposto a 2 ou mais substantivos. O adjetivo fica no plural quando ele funcionar como predicativo do objeto. Então, por exemplo, encontrei tristonhos a mulher e o jovem. Para adjetivo que funciona como adjunto adnominal, ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Então, por exemplo, rara, disciplina e talento. Rara, que é o adjetivo funcionando como adjunto adnominal, vai concordar com o substantivo mais próximo a ele. Qual é o substantivo mais próximo de rara? É disciplina. Então, rara, disciplina e talento. Se fosse talento, então seria raro, talento e disciplina, porque concorda sempre com o mais próximo. Esse adequado lugar e momento. Adequado lugar está concordando com o lugar. As bandeiras italiana e brasileira. Aqui, o substantivo vai para o plural e não se repete o artigo antes do adjetivo. Então, por isso fica as bandeiras italiana e brasileira. Quando eu digo a bandeira italiana e a brasileira, o que está acontecendo aqui? O substantivo fica no singular e o que está se repetindo? O artigo antes do adjetivo. Agora, problemas político-econômicos. Isso daqui é um adjetivo composto. Por quê? Porque se flexiona só o último elemento. Então, problemas, você pensa, problemas políticos, né? Então, só que aqui a gente tem político e econômico. E aí só vai flexionar e concordar em gênero, no plural, na realidade, com problemas econômicos. Então, problemas político no singular e econômicos no plural. Guerra sino-nipo-soviética. A mesma coisa. Quais são as exceções para adjetivo composto? Para surdas mudas, num exemplo, surdas mudas, flexionam-se os dois elementos, surda e muda. Então, surdas mudas, por isso é no plural. Para azul marinho, azul celeste e verde gai, por exemplo, que é composto, não se flexiona nenhum elemento. Azul marinho, azul celeste e verde gai. Aqui. Certo, qual o próximo? É proibida a entrada. E, então, se houver artigo ou pronome demonstrativo, o adjetivo concorda em gênero com o sujeito. Então, por isso, é proibida a entrada. Se não tiver nenhum artigo, o adjetivo fica no masculino. Então, por exemplo, se eu não tiver o a antes do entrada, então fica o proibida, nesse caso, fica no masculino. É proibido entrada. Se eu tiver o a antes do entrada, aí é proibida a entrada. Porque tem que concordar em gênero com o sujeito. Agora, essa cerveja é boa. E depois a cerveja é bom. É a mesma regra, né? Porque esta está dando, entre aspas, uma característica, uma dica para você flexionar no feminino. Então, é boa. E agora, se eu não tivesse esta, ou a cerveja seria só a cerveja é bom. Porque não tem a preposição. Não tem artigo, na realidade, não é nem preposição. Aí, também tem o caso de... Essa é a enfermeira, tá? Esse é o caso da enfermeira. Então, uma substituição do predicativo do sujeito por um pronome pessoal átono. Como assim? Se eu tiver um artigo ou um pronome, esse pronome vai concordar com o predicativo. Então, por exemplo, és a enfermeira aqui, sou a. Porque está concordando com o predicativo. Se não tiver artigo ou pronome, emprega-se o pronome masculino. És enfermeira, sou o. Porque não tem o a antes de enfermeira. Esse a é o artigo que vai determinar muita coisa. Segundo o levantamento feito, então vamos ler o texto 1. Texto 1 é 1 e o 2, né? São dois trechos, na realidade, aglutinados em um texto. Segundo o levantamento feito, se perdesse as 2 milhões de causas que tramitam contra ela e tivesse de pagá-las, a União seria obrigada a desembolsar a bagatela de 68 bilhões. 2. Milhão, bilhão, trilhão, etc. Comportam-se como substantivos e variam em número. 2 milhões, 20 trilhões. Comparando o segmento sublinhado no texto 1... aí não tá sublinhado, né? Enfim, o que está sublinhado? Está sublinhado. Se perdesse as 2 milhões de causas que tramitam contra ela e tivesse de pagá-las. É só essa parte que está sublinhada. Do se perdesse até pagá-las. Tá. Comparando o segmento sublinhado no texto 1 com a informação de natureza gramatical do texto 2, reescreva esse segmento substituindo causas por processos.
Tá, causas por processos. Ele fala, se perdesse as 2 milhões de causas, então se perdesse os 2 milhões de processos. Por quê? Porque processos tem que combinar com 2 milhões. Quer dizer, é isso mesmo, 2 milhões. Por que não 2 milhões? 2 milhões está combinando, tô falando errado, não é combinando, ele está concordando com causas. Se agora eu tenho um substantivo masculino, então o substantivo milhão, né, da oração, vai concordar com o processo. E para concordar com o processo tem que ficar no masculino, né, no gênero masculino. Então, se perdesse os 2 milhões de processos, é assim que vai ficar. Tá, e a B. Explique por que, em relação à norma culta, a concordância do segmento destacado deve ser considerada incorreta. É que, qual que é o núcleo do sujeito nessa concordância incorreta? O núcleo é o substantivo masculino plural milhões, né? Logo, o artigo os, né, de os 2 milhões, o numeral 2, que determinam essa oração, tem que concordar com milhões, em gênero e número. E aí, o pronome los, que substitui milhões, também deve ser masculino plural. Afinal, os 2 milhões é complemento nominal. Os 2 milhões é complemento nominal. Vamos lá, texto para Insper. Não é feia? Aqui. Você acha que sou meia gordinha? Não é meia, é meio. Como é que é? Não é meia gordinha que se diz, é meio gordinha. Meio gordinha? Imagina, meio gordinha. Não acredito. Se você fosse meia gordinha, significaria que você é só meia. Só metade, entende? Só metade gordinha, a outra metade magrinha. Qual parte? É de cima ou de baixo? O diálogo acima foi construído com base nas regras de concordância nominal, opondo as variantes linguísticas. A incredulidade da personagem diante da correção feita pelo seu interlocutor decorre do fato de que ela não reconhece nesse contexto que o termo meio, fica invariável por ser meio, com o sentido de pouco ou um tanto, que é no caso, né, que ela queria dizer isso, estou um pouco gordinha, estou meio gordinha. Nesse sentido que meia está exercendo nessa frase. Meio. E, como ele tem um sentido de pouco, um tanto, pouquinho, você concorda que é um advérbio de intensidade? Então, um advérbio de intensidade, porque eu estou intensificando. Se fosse assim, muito, seria um advérbio de intensidade também, né? Então, meio, que é um pouco, seria um advérbio de intensidade. E advérbio de intensidade é invariável. Na realidade, advérbios, no geral, são invariáveis. Agora, se eu tenho meio com sentido de metade, que é o que ela falou, né? Meia. Na realidade, não. Meia seria meia que você coloca no pé. O meio, com sentido de metade, é adjetivo. E aí, se for adjetivo, tem que concordar com o substantivo àquele que se refere. Só que aqui, primeiro, que não tem substantivo nas alternativas. Segundo, que é óbvio que é advérbio de intensidade. Porque está dando um nível de intensidade para a oração. Então, não é meio, quer dizer, não é meia gordinha. Seria meio gordinha, porque é um pouco, um tanto gordinha. Entendi. É pra prova de amanhã? Uniforme. Como no exemplo acima, em qual das alternativas abaixo foram observadas adequadamente as regras de concordância? Qual que é o exemplo? Vamos observar. Vamos lá. Tem um quadro aí, né? Educar para crescer, 100 erros de português. Aí ele faz até uma brincadeira que eu gosto, que é, ele faz um tracinho no 100, numeral, e escreve 100 no sentido de ausência dele, né? Meio-dia e meia, ou meio-dia e meio. 12 horas e 30 significa meio-dia e mais meia hora. Aprenda com um exemplo. Nosso almoço será ao meio-dia e meia. Meia, então o correto é meio-dia e meia, porque meia concorda com meia hora, certo? Então vamos lá. Em qual das alternativas foram observadas adequadamente as regras de concordância? Adequadamente. Então vamos lá. Ficaram muitos felizes com o casamento. Muito é um advérbio. Então lembra, advérbio é palavra invariável, que dá a circunstância de intensidade de ficaram. Né? Ficaram o quê? Muito. Então, esse muito é invariável, porque é advérbio. Sempre que for advérbio, é invariável. Então, o correto seria muito. Ficaram muito felizes com o casamento. Vamos pro B. Quero menos tristeza. Quero menos? Não. Menos, o correto seria menos. É uma palavra uniforme e invariável. Não deve concordar com palavra nenhuma. C. Houve vários problemas comigo. Perfeito, tá corretinho. Houve vários problemas comigo. Houve, vem do verbo haver, que é no sentido de existir. Então, esse fica no singular. D. Não se poupou esforços para mudar de vida. Pouparam, é verbo transitivo direto, voz passiva sintética, sujeito, esforços. Então, tá errado. O certo seria pouparam. Não se pouparam esforços. Por ser verbo transitivo direto, parte integrante da voz passiva sintática, e o sujeito seria esforços. E por fim, aí. Eles estão alertas no quartel. O certo seria alerta. Eles estão alerta.
o adjetivo adverbial no quartel modifica a transitividade verbal do verbo estar, que aí esse verbo estar passa a ser verbo intransitivo. Então, alerta seria um advérbio.